Nessa aula a gente vai falar da seção 3.3, que trata de derivadas de funções trigonométricas. Então, seno, cosseno, tangente, né? Funções trigonométricas. Que oscila, né? Tem periodicidade e tal. Eu vou começar dando uma olhada aqui na seção, depois eu faço alguns exemplos ali no quadro. Então, vamos analisar essa figura aqui, o que ela está representando, né, no começo da seção. A gente está falando aqui da função seno nesse gráfico, beleza? Seno de 0 é 0. Então, f de x igual a seno de x, o gráfico está aqui. Ó. E aqui embaixo, a gente está falando da derivada da função seno. Lembra da aula, não lembro mais qual sessão, não, mas a sessão 2 ponto alguma coisa. 2.8, então 2.7. Lá a gente fala sobre o significado geométrico, né, da derivada, que ela é a inclinação naquele ponto. Então, a derivada dessa função nesse ponto aqui é a inclinação da reta tangente à curva nesse ponto aqui. Mesma coisa, né? A derivada dessa função nesse ponto é a inclinação da reta tangente nesse ponto. Então, tem esse significado geométrico aqui. Então, nota o seguinte, ó. Aqui é a função seno, bonitinha, essa ondinha. E aqui é a derivada do seno. Nota, ó, se a derivada aqui, nesse valor de x aqui, se a reta tangente tem inclinação zero, então a derivada tem que passar aqui no zero. Nesse ponto aqui, x, a inclinação da reta tangente é negativa. Então, aqui tem que ser negativo. Está abaixo do eixo x, é negativo, né? O y é negativo. Aqui a inclinação da reta tangente é zero, né? Uma reta com inclinação zero. Então, tem que bater no zero aqui. Aqui é uma reta com inclinação positiva. Então, esse aqui tem que ser positivo. Aqui também, né? Uma reta com inclinação positiva. Então, esse aqui é positivo. Só que aqui está mais inclinado do que aqui, por exemplo. Então, aqui vai ficando cada vez mais positivo, até chegar o momento que ele vai parar de subir, vai começar a parar de subir, até descer. Parar de subir, até descer. Inclinação zero, passa no zero, beleza? Então, estou fazendo um paralelo entre uma função, que é o seno, e a sua derivada. Nota que pelo caráter oscilatório da função seno, a sua derivada também vai ter um caráter oscilatório. Vai chegar um momento que a derivada vai ficar igual a zero, depois vai ficar igual a 1, depois a derivada vai ficar igual a zero, depois a derivada vai ficar igual a menos 1, depois a derivada vai ficar igual a zero de novo. Então, aqui tem um caráter oscilatório e por isso a derivada também tem um caráter oscilatório. Para quem já sabe ou já estiver enxergando algumas coisas aqui é a função seno e aqui é a função cosseno. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui na seção. O que eu acabei de falar aqui nessa última frase foi que a derivada do seno é cosseno. Ok? E aí, o autor demonstra aqui, beleza? Ele pega a derivada usando a definição, né, com limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Aí a f que ele está tratando é a função seno, e aí ele faz essa conta toda aqui. Acho eu que vale mais a pena você dar uma lida com carinho, com cuidado, do que eu parar para explicar isso aqui agora. Quero fazer um vídeo mais dinâmico, entendeu? Que você pode estudar e depois, sei lá, mais dinâmico, menos
menos travado. Tá bom. A demonstração está aqui. Ó. Pega a definição de derivados a limite, substitui lá a função. Depois, na hora que você vai fazer seno de x mais h, você usa seno de a mais b, né? Seno de uma soma. E aí você lembra, né? Minha teta tem palmeiras, onde canta, sabiá, seno a, cosseno b, seno b, cosseno a, papá. Aí vai manipulando até chegar nesse limite aqui. E esse limite aqui é 1. E aí só sobra essa parte. Que não tem nada a ver com h, e aí fica o limite de cosseno de x é cosseno de x mesmo, porque não depende de h. O livro dá uma ressalva aqui que essa parte aqui não é tão óbvia, né? Ok. Para demonstrar isso aqui, eu, por exemplo, ia usar uma bazuca, que é uma coisa de equações diferenciais. Você pode usar aqui a série de Taylor do seno, quando o θ está ficando próximo de zero, né? Ou seja, em volta do zero é o próprio θ. Né? Então, pode pensar em série de Taylor aqui para justificar esse limite, mas enfim, é uma bazuca. Eu não devia estar falando isso aqui, não. Vamos lá, vamos continuar. Tá. Aqui tem uma demonstração sobre aquele limite, ok, não vou parar nisso aqui, não acho que é o objetivo. Tá, tudo isso para chegar aqui, acho que aqui é o essencial. Que a derivada do seno é o cosseno. Então, a gente já sabe derivar polinômio, a gente já sabe derivar exponencial, e agora a gente já sabe derivar seno. Vai colocando isso no bolso, beleza? Já sabe derivar polinômio, já sabe derivar exponencial, já sabe derivar seno. Você está munido de algumas ferramentas. Vamos derivar essa função aqui no quadro, ó. Y igual a x ao quadrado seno x. Vamos lá. Opa. Y é igual a x ao quadrado seno de x. Derivar. O que a gente tem aqui? Tem um produto entre essa função e essa função. Então, vou usar a regra do produto. Isso aqui é minha primeira função. Isso aqui é minha segunda função. Minha f em vermelho e minha g em preto. Então, eu quero a derivada de y, que é um produto. A regra do produto é a derivada da primeira. Derivada disso aqui é quanto? 2x vezes a segunda, seno de x, mais a primeira vezes a derivada do segundo, que a gente acabou de ver que a derivada de seno é cosseno, né? Bem, a derivada desse produto é isso aqui. E agora a gente usou a derivada do seno, que a gente acabou de ver que é cosseno, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Tá, é isso que a gente acabou de fazer. E aí ele vai falar assim, usando o mesmo método. Não. Então, tem a demonstração aqui em cima da derivada do seno, né? Tá aqui. Pegou pela definição, seno A, cosseno B, blá, 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 blá. Usou bastante coisinhas aqui, propriedades, para chegar aqui a derivada do seno é o cosseno. Se você fizer essas mesmas contas, mas em vez de usar f de x igual a seno, se usar f de x igual a cosseno, você vai concluir que a derivada do cosseno é menos seno de x. A derivada do cosseno é menos seno de x. Então a gente já sabe duas coisas, derivada de seno e derivada de cosseno. Certo? Vamos calcular.
a derivada da tangente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever o que a gente sabe. A gente já sabe que a derivada do seno é o cosseno. A gente sabe também que a derivada... Opa, escrevi errado. A gente sabe também que a derivada de cosseno é menos seno. Então, a gente já sabe essas duas coisas. A partir delas, a gente consegue calcular a derivada da tangente. Vamos fazer isso? Eu quero a derivada da tangente. Aí você fala assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? Não sei. Não sei como é que eu vou calcular a derivada da tangente. Bom, você sabe a derivada do seno, você sabe a derivada do cosseno, e sabe a regra do quociente, você calcula a derivada da tangente. Até rimou. Então, a derivada da tangente é a derivada da tangente. Só que eu vou escrever tangente dessa maneira espertinha, que é a definição de tangente. Então, a derivada da tangente é a derivada desse quociente. Como é que eu faço a derivada desse quociente? Vou escrever assim, é igual, vou continuar aqui embaixo, tá bom? Derivada desse quociente. Uso a regra da quociente. Lembra como é que é a regra do quociente? Se você tem um quociente de duas funções, e você quer derivar isso, a derivada do quociente é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Derivada do de cima, cosseno de x, vezes o de baixo. O de baixo também é cosseno de x, então cosseno de x ao quadrado. Vou escrever tudo devagarzinho. Derivada do de cima, cosseno de x, vezes o de baixo, menos o de cima, seno de x, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos seno de x. Menos seno de x. Sobre o de baixo ao quadrado. Então, cosseno de x ao quadrado. Ah, por sinal, já falei isso em sala, né? Cosseno ao quadrado de x é isso aqui. Cosseno de x ao quadrado. É uma notação diferente. Mas, enfim, já falei isso em sala. Então, vamos aqui seguir nessa igualdade. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Menos seno de x vezes menos seno de x, mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Relação fundamental. Isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x, você pode escrever assim. Ó. Aqui, não está pegando o quadro. Aqui, ok, né? Mas tem como escrever isso aqui de uma maneira diferente. Você pode escrever assim. Ó. 1 sobre cosseno de x ao quadrado. Pode escrever assim, né? Por causa que 1 ao quadrado é 1, cosseno de x ao quadrado é cosseno ao quadrado de x. Ok. Isso que eu escrevi aqui em cima, né? 1 sobre cosseno tem um nome disso, né? Secante. Então, secante de x ao quadrado. Então, a derivada da tangente, secante ao quadrado de x.
você pode usar a regra do quociente, a derivada do seno e a derivada do cosseno. Que é isso que ele faz aqui nessa parte. Secante ao quadrado de x. Então, derivada da tangente, secante ao quadrado de x. E aí, ó, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno, derivada da tangente, secante. Isso aqui a gente viu, né, a demonstração ali em cima, mas não falo muito sobre ela. Isso aqui a gente mostra a partir dessas duas. Do cossecante, é só você escrever cossecante como 1 sobre seno, e aí usar a regra do quociente também. Aqui é a mesma coisa, cotangente é cosseno sobre seno, aí usa a regra do quociente, usa essas duas definições, encontra isso daqui. Encontra a 20ª derivada de cosseno. Esse aqui é interessante. Pega f de x igual a cosseno. Vou fazer isso no quadro, né? Aqui é a derivada da tangente. Mas, ó, começa com seno, com cosseno, tanto faz. É interessante aqui a gente ver essa periodicidade. F de x igual a seno de x. Eu não vou... no exemplo do livro é cosseno, mas eu vou fazer seno aqui. Então, essa é a função seno. Deriva uma vez. Então, a derivada dessa função a gente já viu o que é, né? Cosseno. Deriva duas vezes. A derivada dessa função é menos seno. Deriva 3 vezes. Bom, menos seno é menos 1 vezes seno. Aqui você pode usar duas maneiras para calcular essa derivada. Você pode usar a regra do produto, pensando que você está derivando menos 1, então a função constante menos 1, vezes a função seno de x. Você pode usar a regra do produto. Mas eu não sugiro usar a regra do produto aqui, por quê? Você já tem essa regra aqui, né? Uma constante vezes uma função. E você quer derivar. Isso aqui é a constante vezes a derivada da função. Você já tem essa propriedade aqui, né? Derivada de uma constante vezes função é a constante vezes a derivada da função. Então, constante aqui é menos 1. A função aqui é seno. Então, a derivada de menos 1 vezes seno é menos 1 vezes a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. A gente acabou de usar essa propriedade aqui. Tá, e se eu quisesse derivar 4 vezes? Vou escrever assim. A gente não escreve nem com número romano, não. A gente escreve assim. 4. Bom, de novo, né? Eu tenho que derivar isso daqui. Então, é constante vezes a derivada dessa função aqui. A derivada do cosseno é menos seno. Só que menos 1 vezes menos seno é seno de x. E aí nota que a gente voltou lá em cima. Né? Ó, eu tinha a função seno, derivei uma vez, cosseno. Derivei mais uma vez, menos seno. Derivei mais uma vez, menos cosseno. Derivei mais uma vez, seno. Derivei mais uma vez, cosseno. Derivei mais uma vez, seno. Derivei mais uma vez, desculpa, menos seno. Derivei mais uma vez, menos cosseno. Derivei mais uma vez, seno. Fica repetindo. Então, né, deixa eu escrever isso aqui, né?
a quinta derivada, né? A derivada quinta dessa função aqui é cosseno. Então, nota o seguinte, ó. A derivada primeira é igual à derivada quinta, que é igual à derivada nona, que é igual à derivada 13, né? 13ª. De 4 em 4 eles se repetem, né? Fica repetindo. De 4 em 4. Derivada segunda é a mesma coisa que a derivada sexta, que é a mesma coisa que a derivada décima. Então tem essa coisa legal aí da derivada do seno e da derivada do cosseno. Que esse caráter tudo vem do caráter oscilatório da definição do caráter oscilatório da função seno. Tá bom. Exercícios de sugestão, eu sugiro fazer essas continhas aqui que faltou. A gente fez essa. Então, sugestão, fazer essas continhas aqui eu acho que é suficiente para entender o capítulo, é saber fazer essas continhas. Entender a sessão, quer dizer. E aqui Essas aqui são muito bobinhas e tal. Fica aqui, ó. Sugestão para estudar, fazer essas contas aqui. Eu acho que são boas contas para serem feitas. Essas aqui. Quiser refazer essa aqui também, é uma ótima pedida. Então tá bom, até mais.